Galera, beleza? Aqui que fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos para, de fato, o primeiro vídeo de terror que eu vou fazer aqui com vocês. Bem-vindos, galera, a mais um vídeo no canal Lucas no Descanso, canal onde eu faço vídeos aleatórios. Me siga em outros canais e também redes sociais para me acompanhar. E agora, sem mais enrolações, vamos para a história de terror que eu vou contar para vocês. E a história de terror não vai ser uma história como um todo, porque eu vou pegar essa história, na verdade, de um episódio que aconteceu dessa história. Porque se você quiser saber mais sobre essa história aqui, é só você pesquisar sobre Vita Carnes. Vita Carnes é uma história de terror criado pelo canal que eu esqueci o nome, aparecendo aqui na tela o canal do rapaz. Basicamente, resumido do resumão, Vita Carnes é o estilo de vídeos que é muito comum no YouTube, na comunidade do terror, se chama Analog Horror, que é um conteúdo onde conta uma história de terror através de fitas VHS. Vou tentar fazer um resumão porque o meu objetivo principal é em um vídeo específico, que é esse aqui que está aparecendo na tela. Mas antes, contexto aqui para poder irmos para este vídeo. A primeira coisa que você tem que saber, galera, é o que é Vita Carnes. Vita Carnes é uma história de terror onde em 1930 a humanidade teve uma certa espécie nova no planeta, uma planta, mas não é uma planta qualquer, era uma planta feita de carne. E essa planta feita de carne, ela não era só apenas uma simples planta de carne, como se não fosse bizarro o suficiente. Era também uma planta que ela tinha meio que sei lá, uns ovos saindo dela, e nela saía algumas criaturas únicas e que mudaram completamente o ecossistema de todo o planeta. A humanidade teve que se acostumar com essas coisas que começaram a surgir no planeta. Essas coisas que começaram a surgir no planeta são de criaturas feitas de carne também. Desde dóceis, que até você poderia cuidar deles como se fosse um cachorro, até mesmo bichos que não fazem nada, mas eles podem machucar, e até mesmo bichos perigosos que matavam pessoas. E desses bichos que matavam pessoas, tinha vários em questão, mas apenas um entrava em destaque, todos eles, que se chama o Mímico. E agora vamos para a explicação do Mímico, que é a explicação mais importante. O Mímico é um ser que ele, de início, ele é bem pequenininho, ele come animais pequenos e alguns restos de lixo por ali, mas depois quando ele cresce e se torna adulto, aproximadamente ele tem mais de 2 metros por aí, ele só tem uma missão: caçar humanos, pois ele se alimenta só de humanos e nada mais além do que isso. Então, automaticamente nessa história do jogo não, VHS, eles se tornam, pela primeira vez, tratam o Mímico como o bicho do topo da cadeia alimentar, ou seja, não é mais os humanos que estão no topo da cadeia alimentar, agora são os Mímicos. E esses Mímicos, eles não são só apenas bichos que correm atrás das pessoas e matam, não, eles primeiro encontram a sua vítima e eles estudam a sua vítima, os passos, o que essa vítima faz todos os dias, para assim depois pegar essa pessoa desprevenida na hora certa e matá-la. Tudo bem, a maioria das vezes eles matam a presa quando ela está dormindo, ou seja, quando ela está invulnerável, mas quando ela tem planos para poder querer pegar a presa em outra hora, ou se ela for descoberta, ela vai tentar eliminar você de qualquer jeito. E a pior parte desse bicho aqui é que ela é tão inteligente, mas tão inteligente, que depois que ela estudar, ela entra na sua casa quando você não estiver ou quando você não perceber e se esconde em algum dos móveis. E aí ela, escondida em algum dos móveis da casa, ela vai esconder até esperar o momento certo para te atacar. Sim, esse é o tamanho da desgraça que tem nesse universo Vita Carnes. Seguinte, uma coisa que temos que destacar também: o Mímico, quando ele come muitas pessoas, ele tem duas evoluções. A primeira evolução é quando ele consegue moldar a pele dele para tentar parecer mais com um ser humano, tipo botando roupa, mudando para deixar ele mais parecido com uma pessoa possível. E o segundo, e é o mais perigoso de todos, esse é considerado o bicho que realmente está literal todo o topo da cadeia alimentar desta história, o anfitrião. O anfitrião, ele muda a sua forma, a sua carne.
a forma dele e ele fica todo preto com o rosto branco. Pode parecer só uma mutação qualquer, mas não. Quando ele fica assim, ele fica mais rápido, mais ágil, mais perigoso, mais inteligente, mais imprevisível. E ele é a prova de bala. Pra piorar, ele sente obviamente a bala, mas não morre. Então ele é quase imortal, esse anfitrião. Ou seja, ele é o caçador mais perigoso da humanidade. E aí agora vamos para o contexto da história de Vita Carnes até chegarmos nesse vídeo aqui. Que é o seguinte: nesta história toda aqui, você acha estranho que as pessoas trataram essas espécies, até mesmo esse bicho que mata pessoas, como algo normal da natureza, sendo que algumas pessoas também acham que é muito estranho que o governo não tenha interferido para tentar eliminar esses bichos, ou tentar eliminar pelo menos a planta em si que causou essa confusão toda. Mas depois, com o tempo, mostra que na verdade o governo estava escondendo, desenvolvendo as vítimas que envolvia dessa coisa que envolve essa carne de planta. Não era só apenas os mímicos, tinha outras coisas que também matavam as pessoas. Veio uma agência chamada Carcas. Essa Carcas, ela entrou no papel de tentar desvendar o que tá de errado que o governo tá fazendo, o que tá escondendo da humanidade. E depois de enviar agentes, descobriram que tinha um culto de adoração para essas coisas. Eu tô falando muito em cima, mas se você quiser saber mais a fundo da história, vai lá que eu recomendo demais. E tem muitos canais que falam da história desse universo, então eu recomendo ainda mais para poder ficar mais fácil. Depois que a Carcas conseguiu parar com esse culto e até mesmo desvendar várias pessoas de nível mundial, pessoas que estão acima do poder, serem reveladas nesse caso, tá me lembrando um pouquinho uma vida real. Carcas, ela entrou em uma missão onde ela estudou essas coisas, esses bichos, e montou um laboratório para poder estudar essas coisas. Bom, agora sim, finalmente podemos começar o vídeo depois de tudo isso que eu expliquei. No vídeo, já começa com um cientista que eu também esqueci o nome, porque eu sou uma pessoa muito boa de nomes, onde esse cientista ele está disposto a estudar os mímicos. Esse cientista ele pede para Carcas para poderem ajudar ele na missão que ele quer fazer, onde ele quer se prender dentro de uma casa por 20 dias para poder estudar os comportamentos e que seja em uma área onde existiam tipo muitos mímicos, uma área infestada de mímicos. E aí a Carcas aceitou a proposta, até mesmo ele tentou chamar alguém para ir com ele, mas ninguém aceitou porque era extremamente perigoso, óbvio, né? Pô, um mímico, organizar tudo bonitinho. Ele até que fez um plano decente. Ele tava tudo certo para esse plano dar certo. Basicamente o plano é o seguinte: ele montou na casa dele diversas câmeras, e nessas câmeras tinha sensores de movimento. Esses sensores de movimento iria mostrar os passos do mímico para poder saber qual o comportamento que o mímico tem quando ele entra em uma casa para se esconder, para poder ver o que o mímico faz. O mímico ele olha a casa toda. E aí então o próprio cientista ele se trancou no porão dentro de um local onde ele trouxe comida, água para 20 dias e ele pegou um painel, ele tem um painel onde uma luz piscava, indicava que o bicho estava andando em um cômodo específico. Fora também ele tem uma pistola que para caso ele precisar. Aí beleza, ele ficou lá alguns dias, lá falando, não sei o que, até que piscou a primeira luz, ou seja, tinha um mímico na casa dele. Então ele tava lá, só esperando pra ver coisas que iriam acontecer nesses 20 dias. Porém, o que o próprio não esperava é de que do nada algo estranho começou a acontecer. Ele notou que as luzes do local não estavam se acendendo. Ele estava escutando os passos do bicho em outros lugares. Quer dizer, não sei se ele estava escutando ou se ele estava sentindo a presença do bicho dentro da casa, só que as luzes não estavam piscando. Então o cientista ficou, o bicho só andou em um cômodo específico e saiu. O cientista estava muito confuso, era muita coisa para pensar para o cientista. Então o cientista, ele na sua inocência, ele foi lá e foi averiguar o que tinha acontecido.
Isso mesmo que vocês viram. Apareceu o pior mímico de todos pra ele. E justamente praticamente não na frente dele, mas do lado. Em cima das escadas apareceu o mímico ancião, o mais perigoso de todos. E caras, é aqui que começa o inferno. Além de o cientista ele já saber que tem o pior mímico possível lá dele, ele sabe que o próprio mímico sabe onde está ele. E lembrando, os mímicos quando eles escolhem uma presa, eles não desistem. Ou seja, esse cara tá muito... o mímico não. O cientista, ele fica lá preso, ele fica um pouco perturbado com a imagem que ele viu, ele fica um pouco paranoico até, mas ele resiste e até mesmo ele cogita em abortar a missão. Mas eu não sei se ninguém respondeu ele ou se ele pensou, eu acho que eu vou abortar a missão e se acalmou um pouco e se segurou. Eu acho que foi mais a segunda opção. Aí depois de ter se acalmado, ele ficou mais alguns dias ali dentro do porão. E ele notou que não tinha mais passos. Ele começou a criar teorias de que o mímico destruiu. Ou ele conseguiu. Ele tá andando tão silenciosamente que nem os detectores de movimento não estão detectando mais o movimento do bicho. Então, depois de muito tempo, o cientista ele notou um silêncio bem ensurdecedor dentro da própria casa, dentro da casa, mesmo no porão. Ele notou que a casa estava em silêncio demais. Então, ele criou coragem para querer sair da casa. I can do this. I can do this. I can do this. Okay. I've got everything I need. Oh, I got it in hand. It's time to go. O que ele não esperava é de que o ancião estava na porta onde ele estava. Ou seja, vamos supor que o ancião, desde que ele viu o cientista, ele ficou lá, à espreita dele, esperando o momento em que o cientista iria abrir aquela porta. Depois que o cientista abriu aquela porta, ele sabia que ele estava preso. Ele não ia conseguir sair dali e agora ele está lá preso, sabendo que um mímico ancião, o mais perigoso de todos, estava ali só esperando o momento certo. Para piorar ainda a situação, o próprio mímico começou a sussurrar vozes humanas para deixar, obviamente, o cientista ainda mais paranoico, mais maluco, e realmente estava funcionando. Please stop. I can't. Please. O cientista estava ficando cada vez mais paranoico, mais maluco, querendo até desistir da missão e não estava mais aguentando o inferno que o próprio mímico colocou. E até mesmo o próprio cientista lá, ele começa a se perguntar por que esse bicho não mata logo, por que ele tá me botando nessa tortura toda. O que é mais bizarro ainda, que mostra que esses bichos, eles não são só apenas terríveis, eles brincam com a presa. Quase acabando os 20 dias, que ainda o cara ficou ainda vários dias nesse inferno ainda. O bicho, ele perde um pouco a paciência. Como vocês notaram, o bicho ele tenta abrir a porta e ele até consegue abrir a porta e aparece ali. Mas o nosso cientista lá solta a câmera, pega a pistola e atira nele, o que afasta o bicho. Lembrando que o bicho ele não morre pela pistola, porque o que mata é a bala, não a pistola, né, o burro. Que é a pior parte possível, porque se fosse um mímico normal, ele não teria problema. Mas é o mímico ancião que é a prova de bala. Depois de afastar do bicho, ele fecha a porta, tranca, e a única esperança que ele tem é de esperar os 20 dias. Porque quando chegar no 20º dia, um pessoal dessa agência da Carcas iria buscar o cientista de volta. Então era só ele ter um pouco mais paciência e esperar aquele inferno acabasse. Porém, chegou no dia 20.
e nada apareceu. Chegou dia 21 e nada apareceu. Isso mesmo que vocês ouviram. O cientista que tava lá na esperança de que alguém aparecesse para salvar ele, quando chegou dia 20, que era o dia em que alguém iria lá buscar ele, ninguém buscou. Ou seja, o cientista foi deixado pela própria carcass alien para ser morto. Day 22. They didn't come for me. I waited and waited. I don't know why, but they didn't. I thought I was going to wait this out, but I have no chance now. You. Now he's the one who's waiting. He's. Meus amigos, nem tudo é essa carcass não é nem um flux se cheire. Depois que o cientista ele descobre esse fato, ele além de ficar um pouco perturbado e obviamente com raiva, mas ao mesmo tempo com medo, porque ele sabe que a única esperança que ele tinha, né, para conseguir sobreviver era aparecendo alguém da agência lá, e também a comida dele tinha acabado, porque ele comeu a comida certinha ali, achando que os 20 dias alguém ia buscar ele, só que não. Então ele começa a ainda ficar ali na esperança de esperar, até que chega o dia 28. Ele não aguenta mais ficar ali preso, ele tá morrendo de fome, então ele só tem apenas uma coisa a se fazer: sair de lá e tentar ver se ele conseguir escapar de alguma forma do bicho. Então ele deixa a câmera debaixo daquelas pia americanas, aquelas pia que tem um armário bem grande debaixo, porque ele quer deixar ali gravado para poder alguém descobrir que a Carcass fez isso de propósito, fez essa maldade, o coitado do cientista, para que alguém fizesse um exposit, basicamente um exposit da Carcass, mostrando que a Carcass não é tão santa assim como elas estão a colocar nessa posição e tudo mais. Então a gente só vê a cena dele tentando fugir. There you are. E assim termina este episódio específico do Vita Carnes. Por que eu comentei desse episódio em si? Porque eu posso dizer pra vocês uma coisa. Isso vai parecer um spoiler, mas essa é uma das melhores cenas dessa história toda. A cena que mais me comoveu quando eu vi a primeira vez cenas de terror que eu já vi no YouTube. E é raro, às vezes, aparecer uma cena que você fica chocado com a coisa que você está vendo. Eu sei que eu parece que, Luca, mas você se impressiona tão fácil assim, você nunca assistiu aquele filme lá de terror, não sei o que. Galera, primeiro que eu não sou um cara que assiste muito filmes, mas Analog Horror, eu sou muito mais fã de Analog Horror do que filmes, porque eu acho Analog Horror que consegue acertar mais o terror do que filmes. Mas galera, você tem que entender uma coisa, guys. Olha isso, apesar dessa criatura aparecer só 3 vezes, o nível de detalhe é bem feito, é muito bizarro, é muito perturbador quando ele aparece. Você tenta se você se colocar no cientista, você sabe o quão bizarro é essa coisa que o cientista está sendo perturbado. E mais do que isso, a história, o contexto dela até chegar ali é muito legal. O quanto que o dono dessa história toda, ele trabalhou em cima disso pra poder chegar nesse ponto da história. E lembrando que é a primeira vez que esse bicho aparece em fitas, tá? Porque ele só aparecia só, tipo, aquelas fitas lá, tipo assim: esse aqui é o mímico ancião, cuidado, ele pode estar escondido em lugares escuros. Não é assim não. Essa é a primeira vez que ele de fato aparece e tem vídeos da pessoa sendo atacada por ela. E infelizmente foi o cientista. E imagine quais foram as vítimas que esse bicho deve ter feito. Ele não só apenas mata, ele brinca. Ele trabalha com medo para depois matar a sua presa.
Bom, galera, esse foi o vídeo contando a história deste momento específico da história de Vita Carnes. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para mais vídeos. E mais uma vez me siga nas outras redes sociais, onde lá eu tô fazendo outras coisinhas, não sei o que, pá. E é isso. Fui. Até o próximo vídeo. E cuidado com o mímico.